Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito feliz. No programa de hoje nós vamos comentar sobre a cultura do trigo, vamos falar de tributação, ou melhor, reforma tributária. Vou comentar sobre a mistura de biodiesel ao diesel e também sobre o preço da gasolina que continua em ritmo de alta. Vamos falar do mercado da carne suína lá na União Europeia e você vai ver uma reportagem sobre silagem de capim Mombaça, que passou de 51 toneladas por hectare. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre uma silagem de capim Mombaça. Só para você ter uma ideia, essa silagem passou das 51 toneladas por hectare. Confira. Esse corte de capim é para fazer silo. Esse capim é o Mombaça. E esse trabalho está sendo feito na fazenda São Joaquim, no município de Jandaia, no estado de Goiás. A fazenda São Joaquim tem 380 hectares de área total. E desses 380 hectares, 330 são de pasto e hoje está com uma carga de 1.170 animais com idade variando entre 13 e 20 meses. E esses animais serão abatidos até o mês de outubro. Esses animais são compra do ano passado. Ano passado, a Fazenda São Joaquim produziu 22.396 arrobas. Isso dá algo em torno de 82 arrobas produzidas por hectare. Um número excelente para a pecuária de corte. E hoje, a fazenda está com uma área de 40 hectares de capim Mombaça, produzindo média de 52 toneladas por hectare. Outro número fantástico. Essa comida vai servir para a terminação dos animais a pasto e também sequestro da próxima boiada que será adquirida. Eu estou na fazenda São Joaquim, no município de Jandaia, no estado de Goiás. E a nossa equipe está hoje fazendo uma reportagem sobre o plantio do capim Mombaça. E esse capim ele vai servir para silo. E esse silo, obviamente, para tratar do rebanho bovino de corte na época da seca, principalmente para bezerros. E o que está acontecendo nessa área hoje aqui, uma área de apenas 40 hectares, esses 40 hectares dão aí em média 8 alqueires, está acontecendo um fato muito interessante. No geral, na média, o pecuarista ele está conseguindo 52 toneladas por hectare. Tem um talhão aqui um pouquinho melhor, que ele conseguiu um pouquinho mais de 60 toneladas por hectare. Um negócio fantástico. E quando a gente pensa, poxa, plantar só Mombaça, por que não plantou com milho? O problema é o seguinte, cada propriedade rural tem o seu objetivo traçado. Aqui, o que interessava no momento foi só o capim. Poderia ter entrado com milho, mas o interessante era só o capim. E foi o que o pecuarista fez. Só para você ter uma ideia, esse capim aqui, que está sendo cortado já para fazer o silo, ele ficou por hectare pronto, acabado, finalizado, até com a lona já por cima, na faixa de R$ 7.500 por hectare. E o pecuarista agora ele vai ter um outro fato. Ele está cortando esse capim. Ele pode colocar o gado, daqui 50, 60 dias pode colocar o gado aqui em cima. Ele pode fazer um outro silo que, por pior que seja a situação, ele vai ter aí mais ou menos umas 30 toneladas a mais por hectare. Portanto, se juntar o primeiro corte com o segundo, ele vai para 80 toneladas por hectare. E o mais interessante, essa área de 40 hectares vai ter comida para simplesmente 2.000 bezerros. E se ele der mais um corte, der o segundo corte, provavelmente essa área vai servir para 3.000 bezerros. Ou seja, uma área de 40 hectares
você pode ter aí de 2 a 3 mil bezerros. Eu estou com o Ademar Leal. O Ademar Leal é empresário do setor de nutrição animal, é o diretor da Campo Nutrição Animal e também é o proprietário aqui da fazenda. Ademar, esse trabalho todo que você está fazendo, 40 hectares de capim-mombaça, adubado, corrigido, mexido, tudo que de melhor de tecnologia você utilizou aqui em 40 hectares para utilizar na seca com 2 mil bezerros. E se der mais um corte, como nós já falamos, pode aumentar mais 1.000 bezerros em apenas 40 hectares. E é um custo de R$ 7.500 já prontinho lá na coberto. Então, é um trabalho que compensa ou não compensa? Vale a pena ou não vale a pena? E quem vai afirmar isso, quem vai dizer se vale a pena ou não, é o próprio dono da fazenda. Vale a pena, Ademar? Primeiramente, muito obrigado aí pela audiência, pelo prestígio à Fazenda São Joaquim. A Fazenda São Joaquim já é, desde 2014, que a gente executa uma pecuária a pasto tecnificada, uma pecuária intensiva a pasto no período das águas. E a gente sempre, a seca existe, todo ano nós temos N estratégias. E a estratégia anterior que a gente tinha era o uso de bagaço de cana, que foi subindo muito de preço em virtude do custo da energia, e inviabilizou o uso de bagaço de cana. Então, não é que inviabilizou, estava cada vez mais caro. E que surgiu a oportunidade de a gente retirar uma área que era de pasto, era de pastejo da fazenda, era de braquiarão e de MG5, e nós convertemos ela para uma área de lavoura de capim. Todo o trabalho foi feito, inclusive com o custo de uma lavoura, né? R$ 7.500 por hectare, compreende desde o preparo do solo, distribuição de esterco, fertilizantes, correção de solo, gesso, calcário. Já era uma terra corrigida, deixando aqui bem claro. E esse valor também já compreende a corte, o carregamento, o transporte e a ensilagem, é auxílio debaixo da lona. E isso a gente está fazendo em virtude da necessidade de produzir cada vez mais arrobas. A produção de comida é o mais importante para se produzir a arroba mais barata possível em virtude dos desafios da pecuária que cada dia nos é imposto. E o aumento da produção a gente já domina muito bem. Da produtividade, da produção, o volume. E nós temos que aumentar agora a lucratividade, esse é o nosso desafio. E através dessa tecnologia, que ela é antiga, não é nova, mas o que também nos encorajou foi a qualidade dos equipamentos e o volume de oferta de equipamentos para ensilar, que isso não é uma tarefa fácil. Aliás, é dificílimo. Ensilar capim nessas quantidades, nesses volumes, com essa produtividade, não é qualquer máquina que ensila, é um trabalho muito complexo, precisa de realmente máquinas muito robustas e hoje nós temos prestadores de serviço muito bons que nos encorajou a fazer esse trabalho. Agora, tem um fato muito interessante, muito curioso. Nós temos aí no mercado uma gama muito grande de variedades de capim. Tem mombaça, tem miag, tem isso, tem aquilo outro. Aí você fala, poxa, por que não plantou um capim que dá uma quantidade maior de massa? Por que não fez isso e por que não fez aquilo? A pergunta é o seguinte, por que o mombaça? Então, foi um estudo que a gente fez, né, consultando vários técnicos em forragicultura, e o mombaça, ele tem uma capacidade, uma resistência ao acamamento muito alta, já que a gente quer uma produção, precisa de uma produção muito alta, a produção de massa é muito grande e que aconteceu aqui esse ano, uma região de altitude, aqui são quase 750 metros, tem uns ventos muito fortes, chuva forte, vento, granizo, que aconteceu, o capim acamou 100%, a gente tem fotos desse capim aqui acamado que está atrás, e ele teve a capacidade de erguer. E é o que a gente não conhece, a gente não pode falar que não tenha outras variedades que tenham essa resistência, mas a resistência ao acamamento, a boa produção, a boa qualidade da silagem e a resistência ao acamamento fez com que a gente escolhesse pelo mombaça, que já tem certificado, já está provado que ele tem essa resistência. Toninho, quando eu passei para vocês a questão da qualidade da silagem e o porquê que nos encorajou em fazer silagem de capim, está aqui a resposta. Fazer uma folha, produzir um picar nessa qualidade, com essa homogeneidade, toda essa massa verde produzida, para que a gente tenha uma qualidade, tanto no ato de ensilar, para ter o menor desperdício, a menor perda possível na ensilagem e também na hora do consumo animal. O que nós temos agora, além de ter equipamentos de excelente qualidade, nós temos a oferta desses equipamentos no estado de Goiás para prestar esse tipo de serviço. Então são duas coisas. Ter o equipamento já tem muitos anos que tem, mas você não tinha oferta desse equipamento, a abundância para fazer esse trabalho e essa homogeneidade
do capim que a gente está vendo aí nas partículas, né? Na qualidade das partículas. Então, se você pega uma folha de capim que é dura, é difícil de cortar, eles rasgavam as folhas e transformam num produto homogêneo como esse, com qualidade de ensilagem e qualidade de produto para o animal consumir. Agora, Ademar, depois dessa colheita, depois do silo pronto, nós vamos esperar aí mais 40, 50, talvez 60 dias para esse capim sair novamente. O que é que você vai fazer? Você vai fazer silo? Você vai colocar o gado em cima? Qual que é o objetivo? Qual que é a meta traçada? Essa é uma lavoura de capim, especificamente criada para a produção de silagem, preparo de solo. Nós fizemos um preparo excepcional para que essas máquinas pudessem vir cortar sem estragar nada. Não tem um toco na lavoura, não tem nada, enfim, é uma lavoura. E essa lavoura foi feita para que a gente tenha 2 cortes por ano. Todo ano a gente fazer 2 cortes. Esse ano, como foi o ano da implementação, esse primeiro corte já foi um pouco tardio. Hoje é 6 de março, que nós estamos realizando o primeiro corte. Vai depender, nós vamos fazer uma cobertura como se fosse existir o segundo corte, com mais esterco que a gente retirou do confinamento, uma cobertura de fertilizantes químicos, de acordo com a recomendação na análise de solo. E nós vamos estar prontos para fazer um segundo corte no mês de junho. Porém, aí vai depender muito do comportamento de chuva, do índice pluviométrico. Se a gente vê daqui a 40 dias que realmente a chuva foi suficiente para que a gente possa ter um segundo corte, ter a produção suficiente para cortar, ter o custo do corte, nós vamos deixar para cortar. Senão, nós vamos piquetear novamente, fazer aí com cerca elétrica os piquetes como eram as áreas e vamos colocar o gado para pastar. Bom, o que importa, na verdade, é o seguinte, é que os 40 hectares estão garantidos. Os 2.000 bezerros estão garantidos só com esses 40 hectares. Se o tempo ajudar, vai ter mais um corte. Se não ajudar, solta o gado em cima. Mas o que importa é que está garantida a comida dos 2.000 animais, né, Ademar? Exatamente. Agora é bom frisar que essa comida para 2.000 animais são 2.000 animais de sequestro no período da seca. 2.000 animais em 100 dias, tá? Então 2.000 bezerros comendo silagem de capim e um proteico energético no confinamento durante 100 dias, que é o período mais difícil. É um bom período para a gente comprar a reposição e depois esses animais vão para os pastos, que vão ser os animais de terminação do ano que vem. Ademar, até agora, na sua visão, que essa fazenda aqui, como nós já falamos, é uma fazenda que serve como modelo, está valendo a pena o investimento? Tá muito, sem dúvida, né? Ainda mais com a eficiência dessa na produção de comida, com a produtividade essa que a gente está cortando, tudo que a gente planejou a gente está conseguindo realizar. Então realmente é fantástico e a gente só tem que agradecer a Deus porque mandou chuva esse ano em abundância e tudo está correndo da melhor forma possível. Bom, como nós falamos logo no início da reportagem, cada propriedade tem a sua realidade. Como nós falamos, ele podia ter entrado com milho aqui, estava produzindo muito mais. Mas o objetivo não é esse. Então, o que manda, o que importa, o que vale a pena é você produzir, garantir a comida na época da seca, diminuir o seu custo de produção, porque hoje todos nós sabemos que as margens estão muito pequenas. E quando você faz um trabalho desse, você fala, é caro. Caro é tudo aquilo que você faz e não dá resultado. E aqui tá dando, né, Ademar? A gente pode ver aí, a produção tá aqui, terão várias imagens, tá aqui, os caminhões estão sendo pesados, então tudo isso que você tá narrando realmente, nós temos o controle absurdo do custo, exato, preciso de todas as despesas. E quem quiser conhecer, quem quiser ver, nós estamos à vontade, é só nos procurar. Todos os técnicos da Campos estão sabendo o que está acontecendo aqui em tempo real. E é só para frisar também o porquê que a gente não optou por fazer silagem de milho. A Fazenda São Joaquim é uma fazenda de pecuária, ela não tem estrutura agrícola, certo? E o milho é uma estrutura agrícola muito mais robusta, de pulverizações, enfim, de operações agrícolas. E o capim já está no nosso core business, que é a produção de capim. Então, essa foi a opção. Aqui é uma fazenda de pecuária. E produzir silagem de capim é uma atividade muito mais pecuária do que agrícola. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a cultura do trigo no Brasil, cultura essa que envolve mais de 2 bilhões de reais só em defensivos agrícolas. Vamos falar de tributação, ou melhor, reforma tributária, que o governo federal está alinhando com os senadores e deputados.
E eu vou comentar sobre a mistura de biodiesel ao diesel e também sobre o preço da gasolina, que continua em ritmo de alta. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. Só nesse início de ano foram criados mais de 10 mil novos empregos aqui no estado de Goiás. Se você está fora do mercado, vai ter dica nesta quinta-feira no Jornal do Meio Dia para você turbinar o seu currículo e voltar para o mercado. De graça! 11h45. Vem comigo, Goiânia. Vem com a gente, Goiás. Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador, profissional, society, jardim, gramado, início. Pronto. Precisou? É Safra! Canal TV Agro. Apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas. Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. Alô Goiás, quer atuar na área que mais emprega no estado, o agronegócio? Mas é preciso se qualificar. Procure os cursos do Senar com mais de 80 mil vagas ofertadas gratuitamente. Vá até o Sindicato Rural do seu município ou acesse o site sistemafaeg.com.br. Domingo às 9 horas da manhã, você tem encontro marcado aqui na TV Serra Dourada com o maior realizador de sonhos do Brasil, Real Cap, realizando sonhos, mudando vidas. Real Cap, a marca da sorte. Colha qualquer tipo de forragem com a mesma plataforma, até Capiaçu. Linha ATM Menta, a mais completa. A linha ATM Menta é robustez e fácil manutenção. Menta, desde 1950. Na Rádio da Alegria tem risada todo dia. É 99% de humor. Com Nilton Pinto e Tom Carvalho. De segunda a sábado na 99,5 FM. A gente ouve e se diverte porque gosta. Oferecimento: o mundo das utilidades. Garavelo, Cidade Livre, Avenida Independência, Centro de Aparecida e Novo Horizonte. Bom Preço Autopeças. A peça que você precisa tem. Domingo é dia de Programa Silvio Santos. Agronegócio. Oferecimento: no campo ou na cidade, Safra Irrigação, 3928-4020. Moinho Fino, sabor você escolhe, pureza você exige. Há 43 anos, puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Nós estamos de volta e agora vamos comentar do mercado da carne suína lá na União Europeia. Nos últimos 12 meses, os produtores de carne suína na Europa enfrentaram vários desafios, incluindo o aumento dos custos de insumos, novos surtos de PSA e novos requisitos de ecologização e também aumento do custo de vida do consumidor. E como resultado, a produção de carne suína na região caiu para o menor volume anual desde 2014, totalizando 22 milhões de toneladas em 2021, uma queda de 5,6% em relação ao ano anterior. A Alemanha foi o país mais afetado, com uma queda de quase 10% na produção em comparação com o ano anterior, resultando em uma perda de quase 500 mil de toneladas em 12 meses. A redução do número de abates foi principal razão para a queda na produção, com a União Europeia, registrando o menor número de abates de suínos desde 2014.
E agora vamos falar sobre tributação, ou melhor, a reforma tributária. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal estão atualmente discutindo a reforma tributária no Brasil. E o setor agropecuário está acompanhando de perto essas discussões. A Confederação Nacional da Agricultura, o Instituto Pensar Agro e a Frente Parlamentar da Agropecuária, entre outras entidades, estão preocupados com os impactos que as duas propostas de reforma tributária em discussão, que é a PEC 45 e a PEC 110, elas terão no setor. Para a CNA, a criação de uma alíquota única é uma das preocupações. A maior preocupação é que os impactos que vão trazer tanto para o produtor quanto para o consumidor. A CNA, ela tem estudos que apontam que a cesta básica deve ficar bem mais cara, algo em torno de 23% de aumento de custo. Outra questão é o aumento da inflação. Se o preço da cesta básica sobe, a inflação também sobe. E isso vai trazer impactos significativos do ponto de vista macroeconômico, ou seja, uma reforma que vai mudar a vida do produtor brasileiro, mas vai mudar a vida também de toda a sociedade brasileira. A CNA defende um tratamento adequado ao setor agropecuário, como acontece na maioria dos países produtores de alimentos. Outro ponto importante é o impacto que a tributação terá nas cooperativas. Pode haver, inclusive, uma bitributação e inviabilizar o modelo do negócio. E agora vamos comentar sobre a mistura de biodiesel ao diesel. O Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, aprovou durante a primeira reunião do colegiado na última semana, na atual gestão, a resolução que aprovou o aumento para 12% da mistura de biodiesel ao diesel vendido no Brasil, a partir de abril deste ano. A proposta aprovada pelo colegiado estabelece que a adição de biodiesel na composição do diesel cresça 2 pontos percentuais a partir de abril deste ano e siga o cronograma seguinte: B13 em abril de 2024, B14, 14% de biodiesel no diesel em abril de 2025 e o B15 em abril de 2026. A estimativa é que a produção nacional de biodiesel passe dos atuais 6,3 bilhões para mais de 10 bilhões de litros por ano. Entre 2023 e 2026, além disso, está prevista a redução da importação de 1,3 bilhão de litros de diesel em 2023 e 4 bilhões de litros em 2025. E agora vamos comentar sobre o preço da gasolina, que continua em ritmo de alta. O último índice de preço Ticket-Log, o IPTL, apontou que no fechamento da primeira quinzena de março, o preço médio do litro da gasolina foi comercializado, em média, R$ 5,88, um aumento de 9% quando comparado com fevereiro. A Diretoria-Geral de Mobilidade da Enderwed Brasil aponta que a última redução anunciada de 3,9% para a gasolina, ela não foi suficiente para frear os acréscimos ocasionados pela reoneração dos combustíveis e os aumentos foram constatados nas bombas de abastecimento de todos os estados brasileiros e também no Distrito Federal. Na análise regional, as altas vão de 8,4% no Sudeste, onde a gasolina fechou a R$ 5,65, com a menor média entre as regiões, e 9,85% de alta na região Norte, onde o combustível foi comercializado a R$ 6,23, maior preço médio nacional. E agora vamos falar do mercado de defensivos agrícolas para o trigo. Os dados são do estudo anual Farm Track, que é da consultoria Cainitec, e mostram que o mercado de defensivos agrícolas para o trigo cresceu com o aumento da produção nacional. Com as dificuldades nas importações geradas pela guerra na Ucrânia e as perdas de produção na Argentina em função dos entraves climáticos, o mercado brasileiro de defensivos agrícolas ele foi impulsionado em função do aumento da produção nacional.
o trigo ocupa o 5º lugar de culturas que mais realizam transações com defensivos agrícolas no país. A área cultivada atualmente é de pelo menos 2,7 milhões de hectares, com base na última safra. Os defensivos agrícolas para o trigo movimentaram 2 bilhões e 400 milhões de reais na safra de inverno 2022, contra 1 bilhão e 500 milhões de reais no ciclo anterior, portanto uma alta de 60%. O levantamento mostrou ainda que os herbicidas lideraram em 2022 a comercialização dos agroquímicos para o trigo. As vendas somaram 1 bilhão e 200 milhões de reais. Em segundo lugar, aparecem fungicidas foliares que movimentaram 743 milhões no mercado. E você vai ver agora que o Mato Grosso, se fosse um país, seria o 3º maior produtor de soja do mundo. A safra recorde de 44,3 milhões de toneladas de soja nesta temporada colocaria o Mato Grosso como o 3º maior produtor mundial do grão. E se o estado fosse um país? Isso porque o estado deverá produzir cerca de 15,3 milhões de toneladas a mais que a Argentina. A Argentina está em 3º lugar na produção da oleaginosa, que teve a sua produção reduzida para cerca de 29 milhões de toneladas. Em situação normal, a produtividade da Argentina para a oleaginosa beira a casa de 50 milhões de toneladas. Atualmente, o ranking mundial de maiores produtores de soja conta com o Brasil na primeira posição, diante de uma projeção de 151,4 milhões de toneladas, conforme dados da própria Conab, e com os Estados Unidos em segundo lugar, com uma produção estimada em 121 milhões de toneladas para 2022-2023. A Argentina, ela ocupa o 3º lugar, porém, se Mato Grosso entrasse na lista como um país, as posições seriam alteradas, uma vez que, recentemente, a Bolsa de Rosário reduziu a projeção de produção para a atual safra de 33 para 29 milhões de toneladas. E, ao se analisar a produção mato-grossense de soja dentro da produção brasileira, a mesma representa aproximadamente 30% do volume colhido no Brasil. E o programa de hoje, ele chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.